temos aqui na sala hoje o Canídia, certo? Que é o nosso gerente do quarto e do quinto ano, que vocês já conhecem, ele já falou com vocês hoje, já deu boa tarde, daqui a pouco ele fala novamente. Nós temos nosso colaborador também de tecnologias, o Caio, certo? Que também está aqui na sala. E o professor Ademilton Costa, que é o nosso formador palestrante de agora. E ele vai trazer para a gente como temática, deixa eu só apagar aqui para poder relembrar, o uso das tecnologias digitais com intencionalidade no ensino de ciências da natureza, não é isso, professor? E aí, agora, eu passo a palavra para ele, para que ele possa dar boa tarde para vocês e se apresentar também. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sabe, um misto de sentimentos é o que eu estou sentindo agora. Uma alegria imensa por estar conversando com pessoas de um lugar tão especial, que é o pessoal do Ceará, pessoas tão queridas, falando com educadores, mas, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque eu estar viajando para o Ceará de forma virtual é um pecado. Eu precisava estar aí presencialmente, realmente, por mais que a tecnologia permita alguns encontros, a gente sabe que nada substitui o humano, mas, independente de ser virtual e não ser presencial como eu realmente gostaria, eu estou muito grato pela oportunidade, pelo convite, pela possibilidade de trocar experiências, de aprender com vocês. Realmente, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com educadores, para mim, já é um momento especial. Eu reencontro o meu propósito quando eu tenho a oportunidade de falar com educadores. E assim é o dia de hoje, né? Estamos aí, eu espero realmente que seja uma tarde agradável a todas, a todos. E vamos lá, vamos começar aqui, vamos aprender um pouquinho, trocar experiências. E qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para colocar no chat. De vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha ali no chat para colaborar no que for possível. Duas perguntas são as perguntas mais faladas no tempo de pandemia. A primeira é, vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode colocar no chat aí? Sim? Pronto. Então, se assim, tá ok. Sim, estou vendo, viu? Tá ok, tudo certo. Melhora. Então, todos podem me concordar. Tudo certinho? Canídia que está falando? Tá tudo ok, Ademilton, tá? Okay. Estamos vendo a apresentação, viu? Pode continuar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, a voz sim, está ok, a apresentação está ok. Então, maravilha. Maravilha, está tudo certo, então. Então, eu sou Google Inovator, como o Rafael apresentou. Eu sou professor da rede pública e privada aqui de Salvador, já há algum tempo. Trabalho com educação já tem 23 anos, bastante tempo, porque eu comecei cedo. E também sou líder GEG, né, Grupo de Educadores Google, daqui de Salvador. E fui justamente da primeira turma de Google Inovator. Mas, antes de falar de mim, eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês coloquem no chat aí, se você tivesse que escolher quais são os 2 dias mais importantes de sua vida, quais seriam os dias que vocês escolheriam? Vamos lá, você tem que escolher os 2 dias mais importantes da sua vida, da sua existência. Quais seriam esses dias, se você tivesse que escolher? Coloca aí no chat para mim. O que nasci e hoje, Milena, muito obrigado. O seu nascimento, Marineide colocando também, 22/5, ela já deu a dica do dia do aniversário ali. Cacá colocando hoje, o dia do meu aniversário, ontem e hoje. Obrigado pela participação. O nascimento de minha filha, aí pegou em uma parte forte, pesada. O dia que venci o Covid, Natal, que coisa boa, que história. Temos uma superação aí, que coisa bacana, que especial. Pois é, tem um autor que eu gosto bastante, que ele traz uma resposta um pouco inusitada para essa pergunta, né? Que eu me identifiquei bastante a primeira vez que eu li. A pergunta é simples, mas a resposta é extremamente complexa. Quais são os 2 dias mais importantes da minha vida?
e ele responde para a gente, Mark Twain, o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são os dias que você nasceu e o dia que você descobre o porquê você nasceu. Olha que reflexão interessante. Então, na verdade, a razão da nossa existência também precisa ter um lugar especial. O porquê nós estamos aqui. Então, lógico, o dia que a gente nasceu é o dia que se abriu um mundo de possibilidades com a nossa vida, que a gente conseguisse verdadeiramente fazer coisas incríveis, coisas transformadoras e que a gente pudesse fazer a diferença na vida de alguém. Mas quando a gente encontra o nosso propósito, na verdade, há quem diga que é o propósito que nos encontra, tudo muda. E por que eu trouxe isso aqui? Porque a palavra que vai ser a palavra mais importante da nossa tarde aqui vai ser intencionalidade. Então, quando você encontra o seu propósito, quando você encontra a sua razão de existir, e aí, obviamente, que todos os educadores, todo mundo que resolve trabalhar com educação ou que é escolhido por esse propósito tão importante, essas pessoas são pessoas especiais, porque são pessoas que descobrem um porquê, uma razão do seu fazer a cada dia. Então, a palavra que a gente vai trazer aqui, em vários momentos, vai ser intencionalidade. A gente acredita que a educação vem passando por um processo de transformação, só que eu questiono um pouco essa ideia de que nós estamos vivendo um momento de tantas transformações, porque é lógico que isso é verdadeiro, mas nós sabemos que a educação, ela trata e ela precisa de transformações. Quem é educador sabe que nós já estamos passando por grandes momentos de transformações já há algum tempo. Tudo bem, vamos combinar que a quarentena, a própria pandemia, de certa forma, ela nos trouxe transformações que estão acontecendo em uma velocidade realmente absurda. Mas todo momento de crise, ele pode ser encarado como uma grande oportunidade. Então, eu trago a intencionalidade como uma coisa muito forte, porque eu acredito realmente que o trabalho pedagógico ele deve ser rico, cheio de intencionalidade. Olha, Milton, mas você vai trazer intencionalidade para a gente, mas o tema não era o uso de ferramentas digitais com intencionalidade em ciências da natureza, em ciências naturais? Exatamente. O que é que eu pensei para hoje, o que é que eu planejei para hoje, qual é a minha intenção nesse momento aqui com vocês? O meu objetivo é que a gente possa, primeiro, discutir um pouco sobre a importância da intencionalidade em nossas vidas, em nosso fazer como educadores, e depois a gente entra propriamente para falar de ciências da natureza, e aí eu vou trazer para vocês pelo menos 2 exemplos práticos para a gente colocar a mão na massa de planejamento de aula, né, que faz parte do meu plano com vocês aqui, da gente pensar em 2 possibilidades de aulas práticas, aulas reais aqui, para nós construirmos juntos. Então, a ideia é que nós temos aqui, durante esses 40 minutos, 1 hora, um ritmo um pouco acelerado, mas, ao mesmo tempo, que a gente consiga realmente encontrar uma fala, trazer um momento, uma experiência que seja realmente significativo para você. Então, eu estou aqui cheio de animação, para que a gente realmente possa fazer algo para mudar, mas mudar para melhor. Só que se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, vamos juntos. Esse é um provérbio africano que fala isso e que eu acho muito importante. Então, vamos juntos transformar, vamos juntos com a intenção, com o mesmo objetivo de transformar a educação no nosso país, de transformar, porque a gente sabe que a educação não é o melhor caminho para a transformação. A educação é o único caminho para a transformação. E aqui, esse corredor é muito especial para mim. Esse corredor é o corredor do Colégio Costa e Silva, que fica num bairro chamado Ribeira, em Salvador, no subúrbio de Salvador, na periferia de Salvador, uma região relativamente pobre da cidade, e que há 15 anos eu comecei a dar aula lá. E que realmente foi muito importante, continua sendo importante. É bom dizer que eu continuo dando aula nessa escola, e que lá eu já tive alguns momentos que realmente transformaram a minha vida. Alguns momentos que encheram minha vida de significado, encheram meus olhos de brilho e que realmente me fizeram me sentir importante na vida de alguém. Então fica aqui esse corredor que para mim é tão importante. Só que o meu começo nessa história, no meu propósito e na minha intencionalidade de vida, que é trabalhar com a educação,
que é, de alguma forma, ser um agente de transformação na vida das pessoas, foi um pouquinho mais atrás. Eu tinha 17 anos, exatamente, 17 anos e alguns meses, e eu queria ser tudo na vida, menos professor. Eu não queria ser professor por conta da timidez, pelo medo de falar em público, pela dificuldade que eu tinha, e eu não queria encarar um desafio tão grande como ser professor. Foi quando um colega, um amigo, me convidou para ser professor. Eu já estava estudando biologia, tinha acabado de entrar na faculdade, e ele me convidou para ser professor de uma escola na Capelinha de São Caetano, que fica também em um bairro pobre de Salvador. E aí eu disse que não iria de jeito nenhum, porque eu tinha medo de falar em público. Ele me chamou novamente, e em um dia que eu quis ir para o cinema com uma namoradinha, e eu não tinha R$1 no bolso, eu resolvi aceitar por uma única razão, por dinheiro. Foi o dinheiro que me fez entrar pela primeira vez em sala de aula. Mas acreditem, hoje não é o dinheiro que me faz acordar todos os dias para dar aula, para trabalhar com a educação. A educação realmente é o meu propósito, é o meu fazer, porque lá, em algum momento, eu encontrei o meu superpoder, o meu propósito de vida nessa escola, dando aula de ciências para alunos de 6ª série, na época, né, a famosa 6ª série, que agora na verdade, 5ª série, que hoje é o 6º ano. E realmente, quando eu percebi que eu poderia explicar uma coisa para alguém, que eu poderia ajudar a construir conhecimento, naquele momento minha vida teve um outro significado, e eu percebi que a partir dali eu nunca mais entraria numa sala de aula sem ter um planejamento, sem saber o que eu ia fazer, sem, novamente, a famosa intencionalidade. Então, a partir dali, não houve um único dia, e eu sou professor de lá, de 17 anos até 40, todos esses anos aí, 23 anos em educação, não houve um único dia, e eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, nos 3 turnos, algumas vezes aos sábados. Trabalho também com gestão pedagógica, sou diretor de uma escola particular grande de Salvador, mas em nenhum momento me veio a vontade de sair do ensino público, porque é lá realmente que eu vejo grandes transformações na vida de outras pessoas e também na minha. Então, foi quando eu resolvi, e aí entrou a tecnologia na minha vida de uma forma arrebatadora. Por quê? Porque eu resolvi, foi quando, em 2014, eu estava dando aula no Costa e Silva, e aí eu fui selecionado para ir para o Google, que foi justamente da primeira turma dos Innovators. E aí, a partir daí, em 2015, eu voltei de lá cheio de ideias, achando que eu ia fazer coisas incríveis, e eu percebi que as coisas não eram tão fáceis como eu imaginava, mas eu resolvi promover algumas transformações. E eu comecei, já no outro ano, 2015, e eu comecei, já no outro ano, eu não ouvi alguém. Então, vamos aqui um pouquinho para o chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu estou falando aqui por conta do tempo de uma forma acelerada. Não sei se houve alguma pergunta aqui. As pessoas estão... tem alguns comentários que vale a pena a gente dar uma falada aqui. As pessoas estão colocando seus nomes, né, de onde falam. E se eu estiver falando muito rápido, gente, por favor, vocês podem me interromper e pedir para que eu fale um pouquinho mais devagar, viu? A educação não é o melhor caminho, mas é o único caminho para ver a transformação na vida das pessoas. Obrigado, Fátima. Nós concordamos da mesma ideia. Penso igualzinho. Não há transformação sem educação. Não é à toa que rima, não é verdade? Então, vamos lá. E por que esse tal desse prescinde ou precede? O certo, como é que se escreve corretamente? Prescinde ou precede? Na realidade, gente, os dois estão certos. Só que aconteceu uma situação um pouco curiosa comigo. Eu fiz uma avaliação, eu comecei a fazer avaliações online, e foi muito curioso porque eu usei o Forms, que é uma ferramenta do Google, não sei se vocês conhecem, que permitem fazer avaliação de forma virtual, né? Fazer atividades. E uma atividade pontuada que eu fiz, eu botei uma questão de biologia, professor de biologia, ensino médio, educação de jovens e adultos, e eu fiz uma pergunta, e quando eu coloquei uma pergunta que eu tinha classificado como uma questão fácil, eu tive 87,5% de erros. E aí eu fui olhar a questão, aquilo ali chamou muito minha atenção, porque eu achei que aquele conteúdo tinha sido muito bem explicado. Foi quando eu percebi que muitas pessoas, as pessoas que erraram, elas marcaram todas a mesma questão. E aí eu fiquei extremamente curioso por que aquilo tinha acontecido, eu fiquei estudando. Foi quando eu voltei para a sala com aquela questão, anotei no quadro, e aí fui discutir com eles por que eles erraram.
e eu descobri uma coisa sensacional. O problema do erro deles não estava em biologia, estava em interpretação daquela palavra, da palavra prescinde ou precede. Preceder significa vir antes, acontecer antes. E prescindir é o contrário de imprescindível. Então, uma coisa que é prescindível é uma coisa que não é obrigatória, que não é necessária, que não tem tanta importância assim. Eu posso dizer, vocês são imprescindíveis na minha vida, porque eu posso dizer que você é importante para mim. Só que, no contexto da questão, a palavra era prescinde. Tinha a ver com DNA e tal, e dizia que a replicação prescindia o pareamento entre bases nucleotídicas, uma coisa do tipo. E os alunos estavam errando a questão não por conta da biologia, mas por conta da interpretação. Confesso para vocês, queridos, esse exemplo para mim foi incrível. Foi incrível por quê? Porque a partir dali eu consegui abrir o meu leque de avaliação, eu consegui ter um feedback imediato e eu consegui, a partir de uma ferramenta tecnológica, avaliar de uma forma diferente o meu trabalho. Então, isso para mim realmente foi muito, muito gratificante e eu tentei ficar ainda mais atento. Por isso que Júlia trouxe isso aqui, concordo com você, Júlia. Ela colocou aqui, considero importante trabalhar com os alunos o sentido e o significado das palavras nos diversos contextos. Perfeito. Eu sou professor de biologia, como eu falei, eu sou professor de anatomia humana, eu sou professor de ciências, eu sou professor de fisiologia humana e também faltou o quê? Histologia. E dentro disso, a avaliação ela tem que ser clara e eu sempre começo o ano trabalhando essa parte da interpretação, análise de contexto, e aí é que entra a ferramenta. Cuidado, fica aqui, eu vou trazer também aqui algumas dicas para vocês, é que uma delas é que muitas vezes a gente começa utilizando a ferramenta tecnológica de forma equivocada. Por que de forma equivocada? Porque um grande artesão, ele não vira para você e diz, hoje eu vou usar o martelo. Ele não vira para você e diz, hoje eu vou usar o serrote. Um professor, ele não pode imaginar ou encarar uma aula onde ele vire para o seu aluno e diga, gente, hoje é PowerPoint, hoje é Google Apresentações, hoje é Meet. Porque eu jamais iria diminuir a minha aula para dizer que hoje a aula é de Meet. Hoje a aula é sobre aprendizado, hoje a aula é sobre discussão ambiental, hoje a aula é sobre falar sobre transformação de vida. A aula tem que ser muito mais do que propriamente uma ferramenta. A ferramenta é importante, a ferramenta ela vai nos ajudar para fazer um trabalho de uma forma melhor, para, como esse exemplo que eu trouxe, permitir para a gente ter a oportunidade de fazer um trabalho de uma forma mais sistematizada, melhor planejada e com melhor resultado, com mais dados. A tecnologia existe para isso, para facilitar o nosso trabalho. Se você está utilizando uma ferramenta tecnológica e ela está te dando mais trabalho, eu sinto lhe informar, essa ferramenta ou ela não está sendo bem utilizada, ou ela não é bem-vinda para o seu trabalho. Então, as ferramentas tecnológicas, elas deverão funcionar como um instrumento, mas um instrumento que vai funcionar como um grande impulsionador, como um grande propulsor no seu processo de aprendizagem. O grande problema da educação, ou um dos grandes problemas, é que muitas pessoas estão preocupadas com a ensinagem. Eu estou fazendo um neologismo aqui, criando uma palavra. A ensinagem, a gente foca muito em nós, quando, na verdade, a gente precisa estar preocupado com a aprendizagem. É aquilo que está sendo aprendido. Então, uma vez, eu nunca esqueço, um colega meu, professor, incrível, ótimo professor, mas ele saiu da aula e disse assim, Ademilton, que aula, eu consegui ensinar tudo o que eu queria. Aí eu virei para ele e falei, querido amigo, que bom que você conseguiu ensinar tudo o que você queria. Mas, antes disso, é importante a gente sempre se perguntar, e os nossos alunos, eles conseguiram aprender tudo o que eu queria, ou melhor, tudo o que eles queriam? Então, essa intencionalidade, olhe ela aí, ela realmente faz a diferença em nossa vida. Então, a tecnologia, muitas vezes, ela é subutilizada ou utilizada como um mero instrumento, ou pior, muitas pessoas utilizam a tecnologia para dar aulas antigas maquiadas de aulas inovadoras.
Então, na verdade, muitas pessoas usam novidades para dar aulas extremamente ultrapassadas, aulas antigas e aulas que não conseguem transformar. Esse vídeo é extremamente didático para a gente conseguir perceber isso. Vamos aproveitar aqui e assistir. Enquanto isso, vou aproveitar para dar uma olhadinha no chat aqui. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Agora sim ficou moderna a escola. Coisa bacana. Agora sim todo mundo aprende. Temos uma escola moderna, uma escola digital, uma escola 4.0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2... Exatamente isso, pessoal. Então, não sei se vocês conseguiram. Acredito que sim, se vocês concordam comigo. Não adianta a gente mudar as ferramentas tecnológicas se nós não conseguirmos mudar os agentes transformadores do processo educativo, que são justamente os professores e os alunos e toda a parte técnica envolvida, principalmente o corpo técnico pedagógico. Então, olha essa frase de John Becker aí. Ó. A maioria das pessoas não planeja em fracassar. Elas fracassam ou fracassa ao não planejar. Então, a gente já está a gente vive um momento onde não cabe mais a gente trabalhar por intuição, ou apenas porque eu sempre fiz da mesma forma. Se o mundo está mudando tanto, por que eu vou continuar fazendo da mesma forma? Então, eu preciso realmente pensar de uma forma diferente. Eu preciso planejar, eu preciso ter intencionalidade em minhas ações. Eu preciso saber começar. Então, se eu tenho uma aula que eu quero começar essa aula de uma forma diferente, se eu quero planejar uma aula especial, como é que eu vou fazer? Alguém aqui no chat já deu uma dica interessantíssima. Eu posso começar pelo projeto político-pedagógico da escola que eu trabalho, eu posso começar pelo meu planejamento de unidade, eu posso começar pelo meu planejamento de curso, eu posso começar pela BNCC, eu posso começar, por exemplo, pela Base Nacional Curricular Comum. Então, vamos fazer uma brincadeira séria agora aqui, e nós vamos planejar juntos uma aula. Claro que não vai dar para a gente... eu tirei os slides. Eu vou disponibilizar os slides para vocês, com certeza. Podem ficar tranquilos. Depois eu disponibilizo com Rafaela, com Canidia aí, com quem for necessário. Então, olha só, eu vou agora compartilhar com vocês a tela do meu computador, ao invés de compartilhar apenas uma guia, vou compartilhar a tela inteira. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma passeada nesse documento que todo mundo conhece, as 4 letras mais ditas nos últimos tempos na educação brasileira, a famosa, nossa querida BNCC. E aí, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu estou aqui com a BNCC, todo mundo conhece. Todo mundo está vendo a minha tela, gente? Dá um ok aí, por favor, no chat. Pronto, estou compartilhando aqui a tela do meu computador. Agora está vendo... Pronto, obrigado, gente. Obrigado. Galera, responde rápido, vocês são incríveis.
Vamos lá, eu tenho aqui a Base Nacional Curricular Comum, e aí eu vou mergulhar, vou direto para ensino fundamental e estou indo para ciências. Ok? Então, estou indo para ciências, ensino fundamental 2, anos finais, e aqui eu tenho os objetivos. Ok? E aí eu vou escolher aqui, obviamente que eu não estou escolhendo de forma aleatória, porque se eu estivesse escolhendo de forma aleatória, eu não estava tendo intencionalidade nessa palestra. Então, eu não improviso, não combina muito com a educação. Então, eu vou pegar aqui, ó, Terra e Universo, Matéria e Energia. Pronto, vamos aqui, ó. Vida e Evolução, Ensino Fundamental 07, C107, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, a temperatura, etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. Pronto, eu já tenho um objetivo, eu já sei o que eu quero. Agora, para alcançar esse objetivo, sim, eu vou pensar em uma ferramenta que possa me auxiliar. Lógico, quanto maior for seu cardápio de ferramentas, melhores condições você vai ter para fazer escolhas. Por isso que é sempre interessante você ter a oportunidade de conhecer ferramentas que você não use. Uma dica importante é, toda vez que você tiver a oportunidade de conhecer uma nova ferramenta que seja possível no seu trabalho, experimente, porque é experimentando, é tentando, o termo experimentar. Experimentar, o ex vem de fora, ex é fora, viagem para o exterior, ex significa fora. Peri vem de limite, peri de perímetro, limite, e tia de aprendizado. Então, experimentar, experiência vem de conhecer além do seu limite. Então, sempre que você tiver a oportunidade de ter uma experiência, de conhecer além do seu limite, de saber um pouco mais, algo que vai fazer a diferença na vida dos seus alunos, não faça, não. Continue fazendo e faça sempre. E aí eu resolvi escolher essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta online, não precisa baixar, que é o Google Earth, que eu nunca sei pronunciar direito. Google Earth, Google Planeta, está aqui, coloquei no próprio Google e vou aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui as competências da BNCC e vou convidar para vocês agora para a gente fazer uma viagem. Certo? Vamos viajar para um lugar que eu não sei se vocês conhecem, não sei se tem alguém dessa cidade aí. Se tiver, por favor, se manifeste. Fale aí para a gente. E aí eu vou colocar aqui no Google, que aqui eu tenho um planeta, eu tenho a opção de ficar brincando aqui com o planeta. Eu vou aqui na busca e vou colocar aqui o local, que a gente pesquisou assim. Aqui, Caucaia, no Ceará. E é importante que nessa escola, olha lá, já está encontrando ali, ó, já está indo para lá. Nesse momento aqui, óbvio que eu estou, de certa forma, trazendo para a gente um contexto que tem um significado para os meus alunos. Já aparece aqui, se eu quiser, algumas fotos. Eu aconselho que vocês brinquem com essa ferramenta em algum momento, você que é de ciências da natureza, se você conhece o pessoal de geografia, mesmo de língua, seja qual for a sua área de atuação, certamente você vai encontrar uma forma de alcançar, de te ajudar a alcançar algumas das competências. Então, eu estou aqui em um dos estados mais bonitos do nosso país, que é o Ceará, em uma das regiões mais bonitas, na verdade, eu vou dizer a região mais bonita do nosso país, que é o nosso Nordeste lindo, e um local, não sei se vocês gostam, mas vamos para a praia. Nós temos aqui algumas cidades, e eu estou dando zoom aqui, com o próprio mouse, e nós já conseguimos, ver aqui uma grande diferença de ecossistemas. A gente tem aqui um ecossistema urbano, a gente tem aqui um ambiente tipicamente urbano, é uma cidade que depois a gente poderia conhecer melhor, parece que é Vila Velha, o nome da cidade. Aqui eu tenho uma outra localidade, só que eu quero, para essa aula, analisar, vamos lembrar lá, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, quanto à paisagem, quantidade de água. E aí eu vou protagonizar, eu vou trazer para o meu aluno a oportunidade dele ser protagonista dessa aula. Eu vou pedir que ele passeie por essa região e comece a caracterizar o que ele está vendo. Queridos, nós estamos fazendo uma aula de campo virtual. Nós estamos juntos aqui, caminhando com nossos alunos. Você tem a opção de passear por esse ambiente,
de cara, nós temos aqui um rio, que é o Rio Ceará. Se nós caminharmos nesse rio, tem uma ponte aqui, eu preciso nesse lugar presencialmente. Temos aqui uma região de algumas coroas, né? Alguns bancos de areia, e aqui eu tenho a foz do rio, que é justamente onde o rio encontra o mar. E aí aqui eu tenho uma oportunidade incrível de mostrar para os meus alunos alguns ecossistemas de transição. A região de Mata Atlântica, a região aqui onde eu tenho muitas dunas. Então, eu tenho a opção e a possibilidade de, junto com meus alunos aqui, caracterizar esse habitat, caracterizar esse ambiente, não apenas nos recursos naturais, não apenas com os fatores bióticos, com os fatores abióticos. Então, eu tenho aqui uma região de transição, que é uma região de restinga, que é justamente uma região onde a gente vai encontrar manguezal, onde a gente vai encontrar, possivelmente aqui no mar, uma grande diversidade de espécies. Nós vamos encontrar corais e, obviamente, nós vamos encontrar ação antrópica, ação humana. E aí a gente pode discutir com nossos alunos a possibilidade de a gente trazer um pouco do impacto antrópico, impacto humano nessa região. Eu percebi aqui que algumas construções são feitas. Se você quiser, você pode passear usando o Street View, esse homenzinho amarelo aqui, pelas ruas do lugar onde você está indo com seus alunos. Só não entre, por favor, no bar da Tânia, porque criança não pode entrar nesse bar. E aí você vai estar fazendo uma caracterização urbana. Aqui um local que eu estou achando interessante, primeiro que você já consegue ver uma diversidade socioeconômica bem interessante para ser discutida, casas com piscina, algumas casas que provavelmente não têm tanto acesso a saneamento básico. Percebam que logo aqui tem uma casa, uma rua que é muito bem asfaltada, com arborismo. E aqui eu tenho uma região que, se eu não me engano, isso aqui parece ser lixo, parece ser descarte inapropriado de resíduos sólidos. Então, é bom depois investigar para ver se é mesmo, ou deixar que os próprios alunos digam, e aí eles poderão trazer os impactos possíveis para a flora, para a fauna dessa região. Aí, a partir daqui, você pode pedir que ele caracterize o ambiente, que eles juntos construam, de repente, um documento compartilhado para fazer. Eu tenho certeza que, nesse momento aí, você está pensando em algumas possibilidades de construções através dessa experiência. Se eu pudesse ir com vocês aqui para a cidade onde meu pai nasceu, eu poderia, de repente, fazer um comparativo interessante. Meu pai é de uma cidade no interior da Bahia, chamada Jaguaripe, onde tudo aconteceu, ou boa parte, alguns dos momentos mais importantes da minha vida, eles aconteceram. Então, vamos aqui para o recôncavo da Bahia, uma região que também é rica em manguezal, e uma região também que tem uma vegetação muito parecida com a região do Ceará que a gente estava. Então, nessa região aqui, a gente vai ver muitas semelhanças em relação aos dois ambientes que nós encontramos. Aí você vai perguntar para o aluno por que tem tanta semelhança entre dois ambientes tão distantes? Por que tantos os animais podem ser tão distantes, são tão parecidos, vivendo em locais tão distantes? E aí você tem condições de falar de evolução, falar das pressões seletivas que foram sofridas por esses animais. Enfim, aqui você tem uma série de possibilidades. Mas, como eu falei para vocês, aqui é apenas trazer uma ideia simples do que é possível você fazer, desde que você saiba exatamente o que fazer. Desde que você tenha o quê? Qual é a nossa palavra mágica de hoje? Nossa palavra é intencionalidade. Pô, Ademilton, interessante, faz sentido para mim. Para mim, realmente, isso tem significado. Você tem como fazer um levantamento do conteúdo prévio dos seus estudantes. Você pode dizer para ele e utilizar para fazer essa aula um ambiente que ele já vivenciou, que ele já conhece. E aí você não vai fazer como minha professora de geografia da 6ª série, que impactou minha vida de forma negativa. Quando ela estava dando aula sobre ambientes, e ela disse para mim que o rio tem água doce e o mar tem água salgada. Eu levantei o dedo muito tímido, como eu já tinha dito para vocês, e levantei, mas o rio tem água salgada. E ela falou, você não sabe nada, Ademilton, você é burro. Eu acabei de dizer para você
que o rio tem água doce e você quer teimar comigo? E aí eu percebi naquele momento que a professora, ela não sabia tanto geografia e ciências como eu imaginava, porque a cidade de meu pai é encontro de água e mar. E no encontro de água e mar, a água é salobra. E eu, tanto nadar naquele rio, sabia que o sabor daquela água era salgado. Então, viajamos, estávamos juntos. Então, uma dica importante. Diga para a sua turma o que você vai fazer na aula. Deixe claro, eu fiz isso com vocês. Eu comecei a aula dizendo para vocês qual era o meu objetivo, o que é que eu queria na aula de hoje e o que é que nós iríamos fazer nessa jornada, que para mim está sendo incrível, já está entrando na minha história a oportunidade de estar aqui com vocês. E aqui, uma outra dica importantíssima. Antes de iniciar um projeto, verifique os recursos. Não comece uma aula sem um plano B. Não comece uma aula pensando apenas na tecnologia digital, porque ela pode te deixar na mão. E aí? E se ela fizer isso? Como você vai agir? Aí eu vou pedir para que vocês olhem um pouquinho para mim. Todo mundo está conseguindo me enxergar? Só para... Comprei essa camisa para esse momento. Força do Nordeste. Pronto. Eu vou trazer para vocês uma ferramenta tecnológica. Essa ferramenta tecnológica, ela não é digital. Essa ferramenta tecnológica, ela não é tão nova. Ganha um doce quem adivinhar qual é o instrumento tecnológico que eu vou usar na aula agora. Está aqui em minhas mãos. Nordeste é forte, sempre. Superação é a nossa marca. Qual é o instrumento tecnológico que vai se transformar em um instrumento pedagógico agora? Vou dar uma dica. Esse instrumento ele pode ser utilizado, alguém falou giz, ele pode ser utilizado em um momento romântico. Esse instrumento ele pode ser utilizado para ajudar pessoas que estão num momento difícil. Alguém colocou imã. Esse instrumento pode ser utilizado em um momento de religiosidade, um momento de fé. Esse instrumento ele pode ser utilizado em muitos momentos, mas por que não em uma aula de ciências? Juscelândia adivinhou, é uma vela. Esse instrumento, gente, é uma das invenções mais incríveis da história da humanidade. Ele existe desde 500 anos antes de Cristo. E ele tem uma coisa interessante. Se eu fosse aqui visitar a BNCC, e eu não vou fazer isso puramente para a gente ganhar tempo, eu poderia aqui, também no 7º ano, no objetivo 13, descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida da Terra, discutir as ações, discutir as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial, queima dos combustíveis fósseis, e aí eu posso falar sobre transformação da matéria, eu posso falar sobre mudanças de estado físico, e aí tem uma coisa bem interessante na vela, porque eu queria que você dissesse para mim como é que a vela funciona. Ademilton, desculpe, mas é fácil, você pega um fósforo, você acende e você toca fogo no pavio. Então, na verdade, tem que ter cuidado sempre que você vai utilizar algo com fogo, e você vai lá e bota fogo no pavio, pronto. Está pronto, funcionando a vela. Então, o que é que pega fogo na vela? O que é que sofre combustão na vela? Você pode responder para mim? Seria, então, um pavio? Se é o pavio, se eu tiver apenas... Por que a gente não usa apenas o pavio sem a parte da parafina? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou apagar e vou acender. Eu quero que você olhe bem de perto e repare que para acender a vela, eu não preciso encostar o palito no pavio. Se você não sei se você vai conseguir olhar pelo Meet. E olha para cá, eu vou apagar a vela. Imediatamente eu vou encostar e vou acender, ó. Você vai perceber que não precisa encostar no pavio. Alguém já colocou aí. Para acender é preciso ter oxigênio. O oxigênio é fundamental para que haja combustão. E aí você pode dizer para o aluno o seguinte, deixar ele ficar extremamente curioso, interessado nesse instrumento, nessa ferramenta tecnológica que é a vela, e ao mesmo tempo tão simples. E aí você vai dizer para ele, só depois da aula transcorrer muito, deixar ele extremamente curioso, ele vai dizer o seguinte, ele vai perceber que não é o pavio que pega fogo. O pavio ele é apenas um caminho
para que a parafina líquida, por conta da capilaridade e da textura, melhor dizendo, do pavio, ela possa subir. Mas o que pega fogo é a parafina gasosa. Então, a parafina que está no estado sólido vai passar para o estado líquido na região mais quente, vai subir por capilaridade pelo pavio, por isso que o pavio tem que ser poroso, e aí ela vai alcançar a parte onde o fogo está sendo propagado. E aí, a partir daí, você vai ter a formação do pavio. Gente, como faz sentido, como um instrumento tão simples. Tanto é que, se eu não tiver pavio, eu posso utilizar o próprio fósforo como esse caminho para o fogo seguir. Então, primeiro vai pegar fogo o palito. Enquanto isso, o palito é que está pegando fogo, sim, é o palito que está sendo utilizado. Só que quando chegar lá embaixo, e aí o fogo começar a derreter a parafina vai ser transformada, eu acho que vai apagar por conta do ar condicionado. Vou desligar aqui. Olha que bacana. Eu tenho aqui agora a parafina. Para vocês curiosos. E aí, o que é que eu teria? Vamos lá, acender de novo. Caso não funcione, você vai discutir com seus alunos o porquê que não funcionou. Lembre, uma experimentação sempre está... Pronto, agora vai. Olha como o fogo vai aumentar agora. Por quê? Porque a parafina vai estar sendo derretida. E se fosse um fósforo normal, sem a parafina, certamente ele já teria apagado. E ele está aqui, ó. O fogo ainda está presente aqui, ó. E aí você vai ter a parafina sendo utilizada. Gente, reparem, nessa aula em si, houve intencionalidade? É uma aula que eu simplesmente estava brincando com uma vela? Não. É uma aula que a gente teve a oportunidade de discutir uma série de fenômenos físicos, fenômenos químicos, e a gente, a partir daí, a gente vai realmente conseguir criar um significado maior para o nosso estudante. E aí eu vou ter que voltar para a apresentação, porque o tempo é cruel conosco. Então, antes de iniciar um projeto, querido, verifique os recursos disponíveis. Outra dica, acredite em você. E aí eu trouxe Zé Bonitinho, porque ele é um exemplo de autoestima. Ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele é incrível, e ele sabe que ele tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Ninguém tem o direito de tirar o seu sonho. Ninguém tem o direito de dizer que você não é capaz, a não ser você mesmo. Henry Ford dizia que se você acha que você não é capaz, e se você acha que você é capaz, nas duas situações você está certo. Então a gente precisa acreditar. Não tem um profissional com grande capacidade de transformação como nós, educadores. Então a gente precisa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, outra parte fundamental de toda a aula é a avaliação. Eu vou pedir para vocês que vocês avaliem esse momento nosso. Eu vou abrir para perguntas, mas eu preciso que você avalie. Eu vou voltar para esse slide daqui a pouquinho, mas eu preciso deixar essa frase nesse momento aqui, que é um momento realmente importante para todos nós. É uma frase que foi dita no filme Pantera Negra, que em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Os tolos constroem muros. E é um momento realmente onde nós precisamos construir pontes, nós precisamos nos ressignificar como profissionais, mas nós precisamos, assim como o Zé Bonitinho lá atrás, eu tenho notícia para dar para vocês. Olha, a vela acendeu novamente aqui, ó. E nós precisamos realmente acreditar em cada um de nós como agente de transformação. Mas lembre aquilo que eu falei mais cedo. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Eu quero pedir para cada um de vocês que vocês, primeiro, avaliem a aula, dizendo qual foi a palavra que ficou para vocês. Ó, galera, para vocês perceberem aquilo que eu falei. Ó. A vela está aqui acesa. Por quê? Porque a parafina está sendo utilizada. O fósforo já foi totalmente gasto, mas a vela ainda está acesa. Eu vou ter realmente que apagar aqui para não encher a mesa de parafina. E aí, eu quero que você use esse QR Code aí para avaliar e que você, usando uma única palavra, diga o que você sente nesse momento, depois desse nossa palestra, desse nosso encontro. Eu não vou chamar de palestra, não, desse nosso bate-papo. Então, avalie, por favor, responda aí nesse QR Code
ou eu posso colocar também um link no chat para vocês, se for melhor, mais fácil, não tem problema nenhum para vocês não precisarem usar o celular. Então, eu vou colocar aqui um link no chat, vocês simplesmente... E aí vocês, lembrem que vocês têm um compromisso aí para dizer para mim qual é a palavra que represente o seu sentimento nesse momento. Coloque aí no chat, por favor. Enquanto isso, eu peço que você avalie nosso momento. E aí eu vou abrir para que vocês façam pelo chat perguntas para que eu possa ajudar no que for possível. Gratidão, motivador. Poxa, excelente aula. Incrível, show, adorei, obrigado. Estou motivado, obrigado, Marcos. Obrigado, João Sérgio, renovado, interessante. Já fez sentido para mim. Está fazendo muito sentido esse momento aqui. Está sendo realmente muito gratificante estar com vocês aqui. Agora eu quero que vocês perguntem. Nós temos um tempinho ainda aqui. Encantada. Obrigado, Jusana. Obrigado mesmo. Zila, que nome lindo. Muito obrigado. Cleiton, muito obrigado. Maiara, gratidão. Raimunda, muito obrigado. Vera, obrigado. Inovação. Verbana, encantada. Janaína, gratidão. Gisela, confiança. Boa, Gisela. Pode confiar que você faz a diferença. Encantada. Obrigado, Júlia. João, massa. Falou uma gíria bem baiana aí. Massa. Nileno, gratidão. Janaína, excelente momento. Marineide, excelência. Gratidão. Jairo, inovador. Lígia, excelente. Bruna, confiante. Rafaele, motivador. Gente, eu não tenho como agradecer mesmo a cada uma dessas palavras. Inspiração, evoluir, encantada, superpoder, com certeza você tem. Você é top, valeu, Júnior, meu xará aí, ó. Meu pai, quando era pequeno, Júnior, ele me chamava de Júnior Bill, mesmo nome aí que é o seu, por conta de um personagem que tinha no Balão Mágico. Resiliência, boa, Edna. Adriana, obrigado. Galsa, muito obrigado. Elaine, gratidão. Ótimo. Pô, gente, que alegria, que alegria, que alegria. Vocês estão fazendo a diferença em minha vida. Vocês já estão entrando na... Me chama de Zé Bonitinho, Júnior? Incrível. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Bruna colocou uma pergunta aqui. Obrigado, Bruna. Adenilton, eu vou pedir licença para você um minutinho. Está me ouvindo? Adenilton, posso falar? Pode sim, claro. Obrigada. Sim, não, eu vou te pedir licença um minutinho. É que a gente está com um dos nossos gerentes aqui assistindo a sua aula, também achando maravilhosa, como todos os outros professores, formadores que estão aqui, mas ela vai precisar sair. E aí ela gostaria de dar uma boa tarde e também agradecer a sua participação, que é a professora Isabelle, que ela é nossa gerente dos anos finais do ensino fundamental, tá bom? Por favor. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Eu ouço bem. A gente com essa máscara, né, que é o nosso novo instrumento também, não deixa de ser, né? Tanta gente linda aqui que eu já conheço das formações, eu tenho medo até de dizer o nome e deixar de falar de alguém, mas Suiane, Cícero, Júnior Bill, a Verbena, eu saí dando uma olhada, né? A nossa formadora de Ciências da Natureza, Galsa Freire, também está aí presente, né? E lhe agradecer bastante, Ademilton, como foi maravilhosa essa sua fala, sabe? A gente que está nesse momento onde tudo é novo para o professor, é novo para a gente que trabalha com formação, é novo para a secretaria. Então está sendo muito importante para nós essa discussão sobre essas novas tecnologias, essa iniciativa mesmo de utilizar essas ferramentas tecnológicas nas nossas formações. Então não tenha dúvida, Ademilton, que era um desejo assim, muito grande que nós já tínhamos, e agradecer aqui publicamente ao Canídia, que organizou esse momento para que ele de fato acontecesse, agradecer a Rafaela pela essa mediação, essa lindeza aí fazendo essa mediação da gente, e no mais agradecer dizer que a gente está aqui juntos, caminhando juntos, tentando apagar os incêndios. Você colocou uma velinha aí, a gente acende uma velinha aqui, bem ali é um incêndio, a gente apaga, mas vem uma vela, né, com uma luz, e a nossa caminhada de educador, ela é por aí, sabe?
É todo mundo tentando se ajudar e, com certeza, nós todos vamos melhorar com todas essas ajudas, com tudo isso que você trouxe para a gente, com tudo isso que esses 2 dias tão enriquecedores estão trazendo para nós. Então, é só desejar a todos nós muita resiliência mesmo, de fato, muita força para a gente continuar nessa nossa caminhada e lhe agradecer mais uma vez, Ademilton, por suas palavras, viu? Estamos realmente, de fato, muito felizes com suas palavras acolhedoras. Isabelle, antes, se você puder esperar um pouquinho, eu gostaria de contar uma história especial para todos, obviamente, mas a sua fala teve algo de muito importante, que você trouxe, que é a própria vela, né, que o fogo, o mesmo fogo que queima é o fogo que traz a luz. Então, cada momento de crise, cada momento de dúvida, cada momento de incerteza, o próprio Kant, ele trazia que a inteligência do ser humano ela pode ser medida pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Então, todos nós, educadores, ser educador é viver na incerteza, é viver num momento de dificuldade. Mas cada momento de dificuldade sempre é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então, todos nós estamos, de certa forma, vivendo esse momento. Eu contava uma história que, para mim, é incrível, é fascinante, que é um provérbio chileno, e que eu contava para o grupo de professores, alguns deles inoveiros, a pedido de Carla, que é uma pessoa muito querida, que faz parte do Amplifica, que ajudou a mobilizar esse movimento junto com vocês, que é o seguinte: eu queria que cada um de vocês aproveitasse que a gente fez uma viagem há pouco, a gente foi lá para o litoral cearense, e eu queria que vocês imaginassem que nesse momento vocês não estão usando máscara, só imaginando, e estão caminhando em uma praia. Só que essa praia, um fim de tarde, como agora, é uma praia totalmente deserta. E você lembra e olha para o horizonte. Quando você olha para o horizonte, no final do oceano, você percebe que aquele horizonte ele é utilizado na nossa vida como uma analogia para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para os nossos objetivos. E realmente todo educador ele é rico em sonho, ele é cheio de objetivo. Só que agora você percebe que você não está mais sozinho, que ao seu lado tem uma rede de educadores cearenses que, assim como vocês, compartilham de um mesmo objetivo, de um mesmo sonho, transformar a sua cidade, transformar o seu estado, transformar a sua região, transformar o seu país, transformar o seu planeta. Quem sabe a gente vai chegar um dia, a gente não vai dizer eu preciso deixar um planeta melhor para os meus filhos. E a gente vai dizer eu preciso deixar filhos melhores para o meu planeta. E aí você olha para o horizonte e você começa a andar no sentido daquilo que você acredita. E quando você começa a andar no sentido do horizonte, que é o seu sonho, que é o seu desejo, você vai andando e em alguns momentos você tropeça, em outros momentos você cai, você levanta e você continua a sua caminhada no sentido do seu horizonte. Não porque você seja fraco você caiu, mas porque faz parte. A queda é importante. E você levanta e continua, às vezes você corre, às vezes você anda, às vezes a coluna dói, às vezes você rasteja, mas você em nenhum momento para de correr atrás daquilo que você acredita. Mas chega um momento que você para. E aí você olha para o horizonte e tem um fenômeno biológico, um fenômeno físico que é muito cruel. Quando a gente vai andando no sentido do horizonte, parece que o horizonte vai ficando mais distante. E quando você percebe isso, você para andando naquela areia descalço, e aí você pensa em desistir. Só que nesse momento acontece uma coisa incrível, uma coisa transformadora. Você olha para trás. E quando você olha para trás, algo transformador acontece. Você percebe que o objetivo, que o propósito, que o sonho, ele cumpriu o seu papel. Ele fez você sair do lugar. E é para isso que o sonho existe. Então vamos caminhando juntos nesse mesmo objetivo de transformação, que a gente chega lá com fé em Deus. Mas, acima de tudo, chegaremos juntos. Nossa, que mensagem. Não é? A pessoa deu um show na aula, um show de didática e ainda trouxe uma mensagem maravilhosa para todos nós. Aí pegou o gancho da Isabela, né? E conseguiu fazer uma coisa linda aí para a nossa mensagem aí de sexta-feira à tarde. Muito obrigada, Ademir. Você conseguiu demais a nossa sexta-feira, as nossas expectativas, né? De aula daqui para frente, que eu tenho certeza que cada professor já tem muita força, muita garra, muita coragem, muita sabedoria, muito conhecimento para transmitir, mas
Conhecimento e compartilhar experiências nunca é demais para a nossa área, e acho que para todas as áreas, na verdade. Então, sempre muito bom. Eu gostaria de me corrigir, porque no início eu apresentei algumas pessoas da nossa equipe que estavam na sala, mas não apresentei todas. E aí a Isabelle me lembrou aqui também que a professora Galsa, que também é professora das Ciências da Natureza, formadora, está aqui na sala com a gente, tá certo? Eu tinha falado do Caio, tinha falado do Canídia. Tem mais alguém? Gente, por favor, se eu estiver esquecendo alguém, é porque não deu para acompanhar. Não sou eu que estou fazendo as autorizações de entrada na sala, então eu acabo não vendo todo mundo que entrou. Então, por isso que eu não falei o nome de todos, tá certo? Mas agradeço demais. Canídia, você quer falar alguma coisa? Ademir, você já concluiu? Quer também colocar alguma coisa? Eu quero dizer assim que todo encontro, para mim, ele não pode se encerrar. Todo encontro, quando é um encontro verdadeiro, ele precisa deixar conexões. Então, eu quero me colocar à disposição aí de todas e de todos. Meu e-mail é a coisa mais fácil do mundo, que é meu nome. O fato de ter um nome esquisito, né? Ademilton, em comum, tem um lado bom, né? Eu fui primeiro Ademilton, Ademilton com N no final. Meu Instagram é Ademilton B.O. de vida, né? B.O. de biologia. Então, quem tiver Instagram e quiser me seguir, vai ser uma honra. Eu tenho também um canal no YouTube, para quem quiser olhar lá algumas coisas de biologia, algumas coisas sobre tecnologia e educação, também vai ser uma honra. Pode me procurar lá no Facebook. Enfim, faça uma avaliação e eu adorarei ser convidado um dia para estar presencialmente aí no Ceará, com fé em Deus, todos já vacinados e sem precisar usar máscaras, para a gente se olhar mais de perto e podermos nos abraçar de forma presencial. Tá bom? Muito obrigado, gratidão a todos.